Saudações, anjos! Tem Química aqui com Narson Luiz e agora o nosso bate-papo vai ser sobre a parte de nomenclatura de óxidos. Relembrando que a característica estrutural visual de um óxido é que ele seja formado por apenas dois elementos. Não esquece que entre esses dois elementos, o oxigênio ele tem que ser o elemento mais negativo. E uma outra coisa importante, na consideração entre esses dois elementos, o óxido, no caso para o oxigênio, sempre vai ter valor de carga ou NOx -2. Para ser óxido, o oxigênio tem que ter valor -2. O elemento que está à frente do oxigênio, ele pode ser um metal ou um ametal. A carga dele aqui pode ser mais E, por exemplo, pode ser qualquer valor. Sendo que esses valores que aparecem em cima, eles vão descer cruzado para que gere ali a neutralidade da carga na própria molécula. E neste caso, esse elemento, portanto, ao ser um elemento metálico ou ametálico, ele pode gerenciar as condições para que a estrutura do óxido seja formada para um óxido considerado ácido, que tem características moleculares, ou então básico, que tem características iônicas. Ou seja, se esse aqui é um óxido ácido que é molecular, ele vai ser formado por um ametal mais o oxigênio. E o outro, que é um óxido básico, ele vai apresentar ali na estrutura uma carga iônica. Então, tem ali um metal associado ao oxigênio. Para que você configure essa informações de forma adequada, vamos por categorias de cada um deles. Então, primeiramente, com relação aos óxidos que são básicos, que também são chamados de óxidos iônicos. Eles vão acontecer quando um metal estiver associado ao oxigênio. E uma coisa que é interessante, para considerar essa fase aqui, sempre o termo básico, ele significa que esse óxido, quando em contato com a água, ele vai gerar uma base. E como você já viu, as bases são compostos iônicos que apresentam um cátion qualquer e sempre o grupo OH no final. Então observa aqui que esse óxido de cálcio, ele é um óxido básico, porque simplesmente ele entra em contato com a água e vai formar uma base. Da mesma forma vai acontecer com o óxido de sódio. Quando ele entrar em contato com a água, ele vai formar uma base do sódio, ou seja, o NaOH, hidróxido de sódio. Assim acontece também com a estrutura dessa ideia de ser um óxido básico e ele poder reagir com o ácido. Porque reveja isso, as reações de neutralização acontecem quando uma substância é ácida e ela interage com uma básica. Ocorre neutralização e isso forma um sal e água. Mas às vezes não precisa ser uma base, precisa ser apenas o quê? Uma substância de caráter básico, que é o que pode acontecer aqui com o óxido de cálcio. Inclusive, a estrutura dele aqui, ó, óxido de cálcio, que é um óxido básico, vai reagir com esse ácido e a reação entre os dois vai ter que formar sal e água, não necessariamente nessa mesma ordem. Então, quando eu coloco aqui o óxido de cálcio com ácido sulfúrico, ele vai formar água e sulfato de cálcio, mostrando de fato que se reagiu com o ácido e formou um sal, isso significa que ele tem características básicas. Agora, a gente vai falar acerca da nomenclatura. É uma nomenclatura bastante simples, muito baseada com relação à parte da nomenclatura das bases. Como é que você vai relacionar? Escreva apenas a palavra óxido, use a preposição de e diga qual é o nome do elemento que aparece ali associado ao oxigênio. Vamos olhar, por exemplo, CaO, óxido de cálcio. Bastante simples. Vamos de novo. Olha só, estrutura B agora, ZNO, óxido de zinco. Tranquilamente. Estrutura C, repare que agora eu tenho potássio, então fica óxido de potássio. E ali por último você tem o CuO. Cuidado agora, tá legal? Por quê? Porque dependendo da carga do metal, se for um metal que tem a carga variável, você vai ter que visualizar qual é o valor dessa carga. Porque essa associação na nomenclatura dos óxidos é muito parecida com a nomenclatura das bases, que tem cátions de carga variável. Nesse caso aqui, relembrando, o oxigênio vale -2. Então, se aqui do lado do oxigênio tem um 1, significa aqui que nessa condição era para ter aparecido ali um 2, mas por que, oh meu Deus, não apareceu? Muito simples, ó. Esse 2 desce para cá e esse outro 2 vem para cá. Como fica 2 e 2, eu posso simplificar e isso aí vai gerenciar para mim a ideia de que, na verdade, o cobre vai ser valor +2, porque ficou 12 e 2, foi simplificado e ficou ali apenas 1 e 1. Cuidado com essa situação aí, tá legal? Então, identificando que o óxido aqui é para o cobre com carga +2, eu vou escrever óxido de
cobre 2, tá legal? Porque existe aí também o cobre 1, que seria a fórmula Cu2O. Mas nesse caso, como é apenas CuO, eu falo óxido de cobre 2. Beleza. Agora aqui, ó, que é o caso que eu estava citando, Cu2O1. Esse 1 que está bem aqui, ele faz referência à carga do cobre, porque esse 2 que está no cobre faz referência para a carga do óxido, que é o oxigênio. Então, já identifiquei que o cobre vale mais 1, é diferencial em relação à estrutura da letra D, portanto vai ficar óxido de cobre 1 apenas. Beleza. Agora, para avançarmos nesse quesito e trabalhar a outra parte dos óxidos que são moleculares, também conhecidos como óxidos ácidos, nesse caso não tem metal. O que tem ali é um ametal associado ao oxigênio. E desta forma, se é um óxido ácido, significa que esse óxido vai entrar em contato com a água e vai formar de fato um ácido. Vamos observar um exemplo aqui, olha. É CO3 mais H2O, dando ácido sulfúrico, que inclusive está muito frequente nas condições ali da precipitação ácida. É assim que vai acontecer a formação de ácido sulfúrico na chuva, a partir do trióxido de enxofre que derivatiza ali da queima de combustíveis fósseis e ele em contato com a água da suspensão atmosférica vai formar ácido sulfúrico. O mesmo acontece com o CO2, que vai gerar o ácido carbônico, que já vai gerar a própria chuva comum. O pH da chuva comum dá em torno de 5,6 mais ou menos. Qualquer valor de chuva com pH abaixo de 5,6 já é considerado uma chuva ácida. Então, a chuva comum, a acidez dela padrão é responsável pelo CO2, que entra em contato com a água e vai formar um ácido. Por que são ácidos? Porque nós já vimos aqui no canal, estruturas que começam com hidrogênio, não sendo a água, sendo uma substância molecular ali, ela deve ser enquadrada como um ácido. E aí, para finalizar, lembrando sempre que se é um óxido ácido, ele pode reagir com uma base, e é o que pode acontecer agora. Eu coloco o trióxido de enxofre em contato com uma base. Observe que a relação entre eles, olha, formou água e sal, mostrando de fato que essa estrutura pertence ao enquadramento dos óxidos ácidos. Porque se ele teve condição de reagir com a base e neutralizar, é porque de fato está coerente com a regra. Então, praticamente está rolando também uma reação de neutralização. Perfeito? Bom, nessas condições aqui, o perfil de nomenclatura agora para eles. Cuidado, você vai ter que observar a quantidade de átomos presentes nestes óxidos. Por quê? De acordo com a quantidade de oxigênios, você vai falar assim, olha, se for só um oxigênio, monóxido. Se for 2, dióxido. Se for 3, trióxido. E por aí vai. Aí você associa a preposição de e você vai conferir a quantidade de átomos do outro elemento que está associado ao oxigênio. Se for só um, você diz mono e o nome do elemento. Em geral, não é citado esse termo mono quando só tem um átomo do elemento que está associado ao oxigênio. Você só começa a utilizar os termos a partir de 2 átomos. Aí fica di para 2, tri para 3 e por aí vai. Vamos observar no exemplo, olha. CO2, que você conhece como gás carbônico, a nomenclatura dele padrão é dióxido de... Aí você diz aqui o nome do carbono. Não precisa escrever monocarbono, apenas carbono. De novo, SO3 são 3 oxigênios, então fica trióxido de... E aí você coloca o nome do enxofre, tranquilamente. Bom, além disso aqui, eu tenho a estrutura de óxidos que são chamados de neutros. Significa nessa condição que ele não vai ter características para reagir com a questão da água, com a questão dos ácidos ou com relação à parte das bases. Mas cuidado, tá legal? Os 3 aqui citados são eles, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Mas é importante ressaltar aqui uma coisa. O nosso monóxido de carbono é uma substância bastante tóxica e que pode levar à morte aí porque ela se associa com a hemoglobina, evitando o processo de respiração. Então, nessas condições, a hemoglobina não começa a reagir com o oxigênio, ela vai se interessar pelo monóxido de carbono, porque ele é muito mais reativo. E aí isso gera um problema que se a pessoa não for atendida a tempo, por exemplo, socorrida a tempo, isso infelizmente pode levá-la à morte. Então, esses são os óxidos neutros. Repetindo, não reagem com água,
não reagem com ácidos e também não reagem com bases. Tudo bem? Bom, desses itens aqui que interessa para a gente avaliar, toda essa condição ela vai ficar agora importante para ressaltar o último item que é chamado de anfótero. Repare que falamos de óxidos que são ácidos. Existem os óxidos que são básicos. Um é o inverso do outro. Mas eu também tenho a condição do anfótero, que ele praticamente joga nos dois times. Observe alguns exemplos aqui, olha. O zinco, quando associado com oxigênio formando um óxido, ele pode reagir com o ácido, mas observe também que ele vai conseguir reagir com uma base. Então, quando ele está reagindo com o ácido, ele forma cloreto de zinco, que é um sal, e água. Agora, esse mesmo óxido reage com uma base e ele vai formar aqui zincato de sódio, que também é um sal associado à água. Então, perceba que ele é dinâmico, ele reage tanto com ácido ou com uma base. Por isso o termo anfótero, ele joga nos dois times. Pode acontecer também com o óxido de alumínio. Observe que ele está reagindo aqui com o ácido sulfúrico, mas ele também pode reagir com o hidróxido de sódio. Então, esse aqui é um ácido e este aqui é uma base. Repare que os sais são formados e a água também vai ser formada em cada uma dessas interfaces, mostrando de fato que ele é anfótero. Beleza? Bom, não vai esquecer agora, viu? Aqui estão todas as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde esse tempo, já clica aí para se inscrever, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas e fica sempre acompanhando a nossa playlist e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!